A paz do Senhor, querida Igreja. Primeira carta de Pedro, eu quero ler convosco o capítulo 2, dos versos 11 ao 25. Dos versos 11 ao 25, de 1 de Pedro, no seu capítulo 2. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja como rei, como soberano, quer às autoridades, quer como enviadas por eles, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da vossa malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por meio de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, nem se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Só até aqui a palavra do Senhor, e eu queria dar continuidade convosco à série de estudos desta carta de 1 de Pedro. E nós hoje estamos na quinta mensagem, e eu queria dar um tema para esta carta, para esta mensagem, que é a vida exemplar, mas é a primeira parte, porque irá haver uma segunda parte. A vida exemplar, as autoridades e o trabalho. Amados irmãos, se vocês se recordam das mensagens anteriores, nós vimos lá que Pedro começa nos explicando o que é que Deus fez em nós e por nós. E porque é que Ele fez isto? Deus arquitetou um plano eterno, desde a fundação do mundo. Não esquecendo que eu considero esta carta muito similar à carta de Paulo aos Efésios. Tanto Paulo como Pedro eles vão tratar quase exatamente os mesmos temas de forma diferente, mas eles vão tratar quase exatamente de forma igual, similar, estes temas que dizem respeito à nossa vida cristã e à nossa vida não só cristã, mas pessoal. E Pedro nos informa que Deus arquitetou uma grande salvação, e essa grande salvação foi traçada, arquitetada, desejada por Ele antes da fundação dos mundos. E essa grande salvação foi executada pelo próprio Filho, por Cristo Jesus, que andando no meio de nós, encarnado em forma humana, Ele se entrega naquela cruz para que pela sua morte nós pudéssemos ser salvos, para que pela sua morte nós pudéssemos ser arrancados da escravidão do pecado, do mundo, das paixões e do diabo. Mas esta salvação é convencida em nós, é trabalhada em nós, no nosso coração, através de uma terceira pessoa, o Espírito Santo.
Sem o Espírito Santo você nunca poderia ser salvo, porque você nunca iria acreditar. É o Espírito Santo que nos convence a acreditar. É o Espírito Santo que nos faculta a nossa fé, ao contrário do que se ensina aí, por esse mundo fora. A fé não é nossa, a fé não provém de nós. O acreditar na obra redentora de Deus e de Cristo é-nos facultada pelo Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo em nós. Paulo vai lá dizer na sua carta, no seu capítulo 2, a carta aos Efésios: porque ouviste, creste e foste selado pelo Espírito. Este selo do Espírito é o acreditar, é o convencer do nosso coração que Deus existe, que Deus é bom, é santo, é justo, é poderoso, é majestoso, e que através dele Cristo veio e se entregou naquela cruz, e eu hoje posso ser salvo. Eu hoje sou uma nação santa, uma geração eleita, graças a isso. É isto que Pedro trata no início da sua carta. Mas depois isso vai trazer implicações. Porque eu dizer que sou salvo é ótimo, é bom. Agora eu tenho que viver como salvo. Eu tenho que trocar a vida que outrora vivia e começar a viver uma outra vida. Então ele vai nos dar várias implicações para como é que eu hei de ser salvo. A primeira delas, eu tenho que andar em santidade de vida. Essa santidade de vida é o Espírito Santo que trabalha em nós. Eu vou sendo santificado à medida que o Espírito Santo vai trabalhando no meu coração. A seguir à santidade de vida, ele vai dizer que não só a santidade de vida, eu próprio, mas eu tenho que viver em santidade de amor para com o próximo. Eu tenho que viver uma vida diferente para com o próximo do que vivia antes. Eu não posso ser mais iracundo, eu não posso ser mais odioso, eu não posso ser invejoso, eu não posso ser ciumento. Eu tenho que viver à medida da estatura varonil de Cristo, da mesma forma como Ele viveu e como Ele nos ensinou durante 13 longos anos. É assim que eu devo andar, em santidade de vida. A terceira implicação que Ele nos dá é para a igreja. Como é que eu devo viver face à igreja, dentro da comunidade chamada igreja, já que Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é a pedra fundamental onde todas as outras pedras vivas estão fundadas. Eu sou a igreja porque Ele é Cristo, porque Ele é a cabeça, porque Ele governa, porque Ele comanda. A igreja não é templo. Eu disse isto. Eu disse que este púlpito não é sagrado. Não existe altar, não existe mais templo, não existe mais sacrifício, não existe mais sacerdote. Agora Cristo habita em nós, porque eu sou o próprio templo do Espírito Santo. Eu sou a própria casa espiritual de Cristo. Tudo aquilo que se passava antes eram sombras daquilo que viria a acontecer agora em nós, no nosso coração. E agora temos perante mais uma implicação. Como é que eu devo viver neste mundo? Perante as pessoas, perante as autoridades instituídas, perante o meu trabalho, perante a minha casa, perante a minha família, perante o amor fraternal, a vida exemplar cristã. Eu disse também que vida cristã não é só dentro do culto, é fora do culto também. Vocês lembram-se disto. E eu hoje queria falar convosco sobre as autoridades instituídas e os deveres no trabalho. Em primeiro lugar, eu queria falar convosco como é que é o meu relacionamento com o mundo. Como é que o cristão se deve relacionar com o mundo? Isto está lá nos versos 11 e 12. E Pedro vai explicar, aí por exemplo no verso 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ora, olhe para mim, facilmente nós compreendemos que eu sou uma nação santa, uma geração eleita, mas não deste mundo. Eu aqui neste mundo, eu sou um estrangeiro. Eu sou um imigrante, eu sou um forasteiro, embora eu viva neste mundo. Para ilustrar isso, você repare, por exemplo, os estrangeiros que vêm viver para Portugal. É lógico que as leis nos países deles são diferentes das nossas. Agora, eu quando vou viver para um país estrangeiro,
Eu não vou viver segundo as minhas leis, as leis do meu país, mas vou viver segundo as leis do país que me está hospedando. Eu tenho que me sujeitar, eu tenho que me reger pelas regras, pelos direitos e pelos deveres do país hospedante, do país onde eu vivo agora. Então eu sou cidadão do céu, eu sou nação santa, mas eu estou vivendo ainda temporariamente neste mundo. Então neste mundo eu tenho que me reger por algumas regras instituídas. Lembrar também que nós somos estrangeiros, com muitos deveres, mas com poucos direitos. É exatamente igual a um estrangeiro que vai para outro país. Ele tem direito a um trabalho, ele tem direito a uma casa, mas pouco mais. Porque os cidadãos desse país têm muito mais direitos do que um cidadão estrangeiro. Você está compreendendo isto? Então nós hoje, aqui, neste mundo, nesta terra, nós somos cidadãos estrangeiros com muitos deveres, mas com poucos direitos. Esta situação nos deveria fazer pensar: o que é que Deus espera de mim? Por que é que Ele me faz passar isto? Por que é que Ele exige de mim determinadas coisas? A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é aquele que vai representar o seu país num país estrangeiro. O embaixador é aquele que fala pelo seu país numa terra estrangeira. Então, pensando assim, se nós somos embaixadores de Cristo, eu falo de Cristo, eu falo da nação celestial numa terra estrangeira. Eu sou representante de Cristo numa terra estrangeira. Então eu tenho que me portar como tal. Paulo vai nos falar aqui, por causa de eu ser estrangeiro, ainda no verso 11, por causa de eu ser estrangeiro, forasteiro, peregrino em terra distante, eu tenho que me abster das paixões carnais que fazem guerra contra a minha alma. Essas paixões carnais são impulsos para satisfazer as vontades do nosso corpo. São aqueles tais prazeres que a gente gosta muito e que nos fazem tanto mal. Estes impulsos devem ser, por isso, controlados. Eu não posso viver de igual forma como se vive aqui, porque eu não pertenço aqui. Você está a entender isto? Por facto de nós sermos estrangeiros, nós deveríamos aproveitar esta estadia aqui de uma forma agradável. Agradável a quem? A mim? Não, a Deus. Porque o afastar dos impulsos carnais me traz desassossego, me traz infelicidade. Basta você pensar assim exatamente a Asaf. A Asaf era um homem do tempo, era um gerente da grande orquestra do rei Davi naquele tempo. Ele era o chefe do coral, ele estava permanentemente na face de Deus, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus, e ele disse: por que é que eu sofro e aqueles que estão lá fora que não te louvam, eles são ricos, eles têm felicidades? Esses impulsos carnais, quando nós decidimos nos afastar deles, isso nos traz infelicidade. Isso nos leva a pensar: porquê, Senhor? Porquê eu tenho que sofrer e aqueles lá não fazem nada da tua vontade, não te querem seguir, mas eles continuam bem na vida? Eles continuam sendo ricos, eles continuam tendo saúde, eles continuam-se a divertir, eles não têm preocupações, eles não têm problemas, e eu aqui? Porquê eu? Você está a entender isto? Mas Pedro ainda vai continuar no segundo ponto, exortando ao nosso comportamento exemplar. Apesar disso, nós temos que ter um comportamento exemplar. Verso 12, ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E eu digo hoje, mantendo o vosso procedimento no meio deste mundo cruel, hostil, miserável, podre e imundo. Nós temos que manter o nosso comportamento. Nós temos que manter o exemplo no procedimento. Eu já disse muitas vezes, e há pessoas que não concordam comigo, eu não considero pecado aquilo que o corpo come e bebe. Eu não considero pecado fumar, eu não considero pecado beber um copo, porque isso são coisas do próprio corpo. Porque o pecado bíblico, o que Deus diz que é pecado,
está tanto no espiritual como no corpo, está no nosso comportamento. Aquilo que nós fazemos que afeta os outros, isso é pecado. Você está a entender? Porquê é que a droga é pecado? Porque o homem ou a mulher que se mete nos caminhos da droga, geralmente ela vai ter que roubar, ela vai ter que matar para conseguir dinheiro para a droga. Então a drogar é pecado. Porque vai interferir no comportamento da pessoa para com o próximo, para com o outro. Eu sei que estou gravando e eu sei que vou ser alvo de crítica, mas é assim que eu entendo o pecado. O pecado é tudo aquilo que nós fazemos contra Deus, aí está o pecado espiritual, e depois o pecado no corpo é contra Deus e contra os outros. Tudo o que nós fazemos que interfira negativamente na vida do próximo, isso é pecado. Não é pecar contra o corpo. Não existe pecado contra o corpo. O corpo não é divino, o corpo não é celestial. Eu nunca posso pecar contra o meu corpo. Eu peco é contra as pessoas. Porquê é que a fornicação, o adultério é pecado? É pecado um homem e uma mulher se juntar? Não. O que é pecado é o que é que está-se a fazer perante o outro. Porque geralmente o adultério, a fornicação, traz sempre prejuízo para alguém. Então, se traz prejuízo para alguém, é pecado. E mais porque Deus diz que é só um homem e só uma mulher. E nós temos que entender, então, como peregrinos e estrangeiros nesta terra, é pelo nosso comportamento que nós somos julgados. Você nunca ouviu falar no deportação dos estrangeiros? Os estrangeiros são deportados porquê? Porque se portaram mal. Então é pelo nosso comportamento, é pelas nossas atitudes que o mundo nos vai julgar a nós. E não é demais dizer que no meio das redes sociais que nós estamos inseridos, tantas vezes os cristãos são julgados pelos próprios comportamentos. Tantas vezes as igrejas são julgadas pelos próprios comportamentos dos cristãos. Deixa que eu faça isto de outra forma. Se nós, cristãos, se nós que temos a prepotência e a arrogância de dizermos que somos cristãos, se eu me portasse como cristão, o mundo não podia acusar a igreja. O mundo não podia acusar o Evangelho. O pior é que o cristão faz pior ainda do que aquele que não é cristão. O comportamento do cristão é pior do que aquele que não conhece a Deus. E por isso é que a igreja é condenada, e por isso é que os cristãos são condenados, são julgados, são afastados. Você está a entender isto? É isto que Pedro está aqui falando para nós. Está nas nossas mãos o Evangelho ser bem visto ou ser mal visto. Eu trabalhei para cristãos que me enganaram. Cristãos que me enganaram. Cristão enganar outro cristão. Repare se isto se soubesse. Pois é a igreja. Vocês falam muito, são os donos da verdade, mas afinal ainda fazem pior que nós. Então o que me interessa a mim para dentro de uma igreja dessas? Você está a entender isto? O nosso comportamento pode colocar em causa a imagem do Evangelho. O nosso comportamento pode ser uma pedra de tropeço para o avanço do Evangelho. O nosso comportamento pode colocar em causa a nossa verdadeira cidadania. Porque se eu sou mal comportado espiritualmente e aqui, então a cidadania do céu não é tão boa como eu prego. Você está a perceber? Pedro escreve a esta gente. Porquê? Porque esta gente era uma gente helenizada, ou seja, a cultura deles era grega. E na cultura grega e na cultura greco-romana, tudo era possível. Tudo aquilo que você possa imaginar era possível. Tudo. Desde a pornografia, desde do homossexualismo, desde a bebedice, a glutonarice, desde o roubar, desde o mentir. Era tudo possível, porque essa cultura estava enraizada na cultura do pensamento, na gnose. E percebemos isto perfeitamente porque a Grécia auto-intitulou-se a capital do conhecimento. Foi de lá que saíram os grandes pensadores, os grandes filósofos.
Neste ambiente em que estes cristãos estavam vivendo, imperava o paganismo, imperava o neoplatonismo, imperava o gnosticismo e, pois, a própria cultura romana, com tudo aquilo de mal que eles trouxeram. Para esta gente estranha ao Evangelho, para esta gente estranha, externa a Deus, o pensamento cristão soava muito estranho. Porquê? Os cristãos eram vistos como insubordinados face ao imperador romano. Diziam, aquela seita do Nazareno, eles têm leis próprias. Eles não se querem subjugar às leis do império. Eles eram vistos também como canibais, porque comiam a carne e bebiam o sangue. Estou-me a referir à Santa Ceia, mas o pensamento exterior não levava a isso. Eles eram também vistos como uma seita secreta. Mas no verso 12, Pedro dá uma estratégia, a melhor estratégia de evangelização. Não é cá grandes cursos, não é cá grandes cruzadas, grandes campanhas. Veja o que é que Pedro simplesmente diz aí no verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que é que Pedro estava aqui dizendo? Isto é muito interessante. Porque enquanto os pagãos, os gnósticos, os neoplatonistas, os seguidores da cultura grega, os seguidores da cultura romana, eles condenavam os cristãos porquê? Porque aquela gente que era escorraçada por eles, os cristãos iam lá e recebiam-nos em casa, alimentavam-nos, davam-lhes vestir e falavam a palavra. Essas pessoas não viam isso como boas obras, mas estas são as verdadeiras boas obras. Estamos numa época natalícia, onde é muito natural que o coração do povo se abra e se esbanje em generosidade. Só que generosidade não quer dizer eu chegar ao supermercado, encher um carrinho de compras e dar para uma instituição. Não, isso é, mas não é. Generosidade é eu cuidar do meu semelhante, eu cuidar do meu próximo, seja ele aquilo que ele for. Seja ele rico, seja pobre, seja doente, tenha saúde. Eu tenho que cuidar dele, porque existem necessidades que só o Evangelho transportado por nós podem saciar essas tais necessidades. Portanto, é pelas nossas boas obras, pelas nossas boas atitudes, pelo nosso exemplar procedimento é que nós vamos evangelizar. As pessoas vão dizer, eu quero desse Deus também. Eu quero dessa alegria, eu quero dessa sinceridade de comportamento, eu quero essa igreja. É pelo comportamento que nós convencemos e não pelas palavras, não pelos grandes discursos. Os discursos, já dizia o profeta, palavras leva-as o vento, mas as atitudes ficam. As atitudes marcam, tanto para o bem como para o mal. Não apenas a pregação, mas acima de tudo o comportamento. E o comportamento, aqui na Bíblia não diz, claro, mas eu fui pesquisar a vários comentadoristas da palavra, e eu fui descobrir que Plínio, no século II, este Plínio era governador da Bitínia, uma das cidades com que Pedro estava aqui falando. E ele escreve uma carta ao imperador, que na altura era chamado o imperador Trajano. E então que carta é que ele escreveu? Supostamente o imperador romano, ele deve ter escrito a Plínio e dizer, haveria lá, investiga lá essas seitas que estão para aí, a ver se realmente é aquilo que andam dizendo, a ver se realmente eles estão contra o imperador ou não, a ver se eles são insurretos, a ver se eles cometem algum crime para que eu possa punir, para que eu possa culpar. Então este governador, o Plínio, ele escreve uma carta de resposta ao imperador romano e diz, eu não encontro nada de mal nesta gente. Antes, pelo contrário. Eles são cordiais, eles cumprimentam toda a gente, eles comportam-se na sociedade, eles ajudam-se entre eles e os outros que estão fora. Eles reúnem-se
adoram a um Deus, e naquela época era muito normal o povo adorar a um Deus, porque todo o povo tinha vários deuses. Então este povo, eles adoram, reúnem-se no primeiro dia da semana e adoram a um Deus. Eu não encontro mal nenhum que para tu, ó imperador, possas atentar contra eles. Ora, se estes cristãos tivessem um comportamento anormal, o que é que aconteceria? O governador do Puíno dizia assim ao imperador: manda para cá as tropas que é para limpar isto tudo. Mas ele disse: não, eu não encontro mal nenhum. Portanto, é pelo comportamento, é pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pela nossa boa fala, por a nossa cordialidade. É desta forma que nós deveríamos calar as bocas dos críticos e não a comentários do Facebook. É desta forma, é sermos diferentes, é estarmos de forma diferente, é marcarmos uma diferença que ninguém pode ocultar, ninguém pode dizer que não. É isto que Pedro nos diz em relação ao mundo, e de forma bem clara, que nos devemos abster das paixões, das mesmas paixões, e que tenhamos um comportamento exemplar. E agora, no terceiro ponto, ele vai virar o foco. Ele vai virar o foco para um relacionamento que, diga-se de passagem, é muito complicado. Talvez seja o nosso relacionamento mais complicado, que é as autoridades instituídas. Ora, Pedro vai nos dizer que nós temos um dever de sujeição às autoridades instituídas. A esta data, a data desta carta, foi sensivelmente o ano de 65, 66 depois de Cristo. Provavelmente era o período de governação do imperador Nero. Ora, nós sabemos que Nero foi intitulado como um imperador sádico. E com este imperador, com o imperador Nero, veio a primeira perseguição a sério dos cristãos. Não perseguição de judeus contra judeus, judeus ortodoxos contra judeus cristãos, não essa perseguição, porque isso já havia, mas perseguição do império exterior, do povo exterior ao Evangelho, exterior à religião. Foi com Nero que veio a primeira perseguição a sério. Paulo e Pedro morrem debaixo do governo deste imperador. Nero pega fogo a Roma. Roma tinha 14 bairros. E eu não sei se foi Nero que foi lá pegar fogo. O que é certo é que reza a história que foi ele que mandou pegar fogo à cidade, porque ele queria fazer uma nova cidade, ele queria fazer uma nova Roma. E pasme-se que ele já tinha nome para essa cidade, era Nerópolis, era a cidade de Nero. Portanto, já não era mais Roma, era a cidade de Nero. Então ele queria pegar fogo àquela cidade toda para construir uma cidade nova. Mas quando ele viu que as coisas deram mal, porque começaram a insurgir-se contra ele, o Senado se levantou contra ele, e vários outros personagens se levantaram contra ele, e ele viu que estava a começar a perder terreno, qual foi a bela ideia que ele teve? Desses 14 bairros, sobraram 4 bairros que não arderam. Por incrível que pareça, parece coincidência, é o destino. Foi um acaso que deu, aqueles 4 bairros eram todos cristãos. Pronto, o que é que sucedeu? Nero colocou a culpa nos cristãos, porque aqueles 4 bairros, como não arderam, só arderam os outros 10, então foram os cristãos a culpa desse incêndio. O que é que isto deu? A primeira grande perseguição, milhares e milhares de judeus cristãos e outros povos cristãos que morreram. Ele empalou cristãos em paus na rua, tipo postos de iluminação, envolvendo os cristãos em trapos e em pés, e à noite iluminava a cidade com o corpo dos cristãos. Já podem ver como é que era este imperador. Para governar melhor o seu império, Nero e todos os outros imperadores, ele enviava governadores, pré-cônsules, oficiais de justiça, procuradores, pretores, por todas as províncias. Para quê? Para cuidar dessas províncias, do governo dessas províncias, exercer o seu governo e a sua ordem. Então, o que é que Pedro está aqui ensinando?
versos 13 e 14. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Aqui sujeitai-vos, eu quero fazer aqui uma ressalva. Sujeitai-vos não quer dizer absolutismo. Eu me sujeitar às autoridades não quer dizer que eu rasteje aos pés da autoridade. Isto não é um termo absoluto. Eu já vou explicar porquê. Sujeição não é escravatura. Você pode sujeitar às autoridades sendo livre. Eu não tenho que ser escravo para me sujeitar. Sujeição não é escravatura. Até porque o cristão é livre para todos. É livre de ser escravo de todos, porque ele é servo do Deus Altíssimo. Ele é escravo do Deus Altíssimo. Ele tem o senhorio de Cristo gravado no seu coração. Ele tem o selo do Espírito Santo. Ele tem o selo da marca de Deus no seu coração. Nós não somos mais escravos. Nós somos servos de Deus. Não quer dizer que não passamos aqui algumas situações menos boas. A minha lealdade final e última é a Cristo. Eu vou entrar aqui num campo, talvez pareça um bocado absurdo, mas é a realidade. É isto que Pedro está aqui dizendo. É isto que a palavra está-me a dizer. Eu não posso me obrigar a cumprir toda a lei que esteja contra o Evangelho. É preferível morrer. É preferível morrer, é preferível sofrer, é preferível ser preso do que eu me sujeitar a leis que vão contra a palavra. Eu não posso concordar com o aborto, eu não posso concordar com a eutanásia, eu não posso concordar com o homossexualismo, eu não posso concordar com todas essas coisas. Porquê? Porque vão contra a palavra. Embora sejam leis do meu país, eu não sou obrigado a concordar com eles. E ninguém me pode obrigar a cumpri-las. Se as normas não interferirem com o Evangelho, se as normas não interferirem com a palavra, então eu devo-me sujeitar. Se a norma do meu país não interferir com a minha fé, então eu devo-me sujeitar. Toda a autoridade é instituída por Deus. Mas note uma coisa, nem toda a autoridade faz a vontade de Deus. Porquê é que isto é assim, pastor? Porque é o mundo. Não há mundo nenhum. E há muitas pessoas que estão... Eu não sei em que mundo é que eles vivem. Não existe forma nenhuma de qualquer país, qualquer nação, qualquer Estado, viver sem ter uma ordem, sem ter um governo. O ser humano, o homem, ele foi para estar debaixo de um governo. Ele foi criado, ele foi formado para estar debaixo de um governo. Todas as coisas estão debaixo de um governo. Tudo obedece a leis físicas, naturais, espirituais. Todas as coisas obedecem a uma lei cósmica. Imagina o Sol agora apetecer-lhe ir embora. A Terra desaparecia. A Terra nunca mais era Terra. Portanto, existe um governo, existe uma estrutura que concilia e governa todas as coisas, inclusive os homens. É inadmissível na minha casa eu não mandar. Porque se eu não mandar, o que é que a casa é aquela? Cada um faz aquilo que quer. Ou bem ou mal. Estão a entender isto? Portanto, toda a autoridade é instituída por Deus, mas nem toda a autoridade faz a vontade de Deus. E o mais incrível que pareça é que eu posso ser um cristão debaixo de qualquer tipo de regime, democrático, ditatorial, presidencial, dinástico. Eu posso ser cristão debaixo de qualquer regime. Este povo foi cristão debaixo de uma variedade de regimes e eles nunca deixaram de ser cristãos.
Pedro está ensinando claramente. Há aquelas fações de extremas, ou esquerdas ou direitas, que um cristão nunca pode ser a favor da anarquia. A anarquia é um povo sem governo, sem lei, sem curso. E a ordem do governo está aí, no verso 13. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Aqui está a ordem de sujeição. Por causa do Senhor. Lembra-se lá em Efésios que Paulo vai dizer: filhos, sujeitai-vos, honrai o vosso pai por causa do Senhor. Eu escrevo a ler, que é para você perceber. Este por causa do Senhor tem um segredo. Ora, Efésios, como ao Senhor, parece-me que é como ao Senhor. Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Repare uma coisa, Paulo não está aqui a dizer aos filhos para se sujeitar aos pais. Paulo está aqui a dizer aos filhos, porque toda a gente é filho. Não há aqui ninguém que não seja filho. Então, eu tenho que me sujeitar aos pais. O pai aqui é o sinal da autoridade instituída por Deus. Nós falámos nisso, lembra-se? E porque é que eu me tenho que sujeitar à autoridade? Ao pai, ao polícia, ao juiz, ao presidente, ao primeiro-ministro. Porquê? Porque eu obedecei a vossos pais no Senhor. Eu obedeço a eles por obedecer a Deus. E porquê? Pois isto é justo. Eu obedecer a Deus, eu estou a glorificar a justiça de Deus. Está a ver porque é que eu tenho que me sujeitar às autoridades? Porque primeiro foi Ele que as instituiu. E quando eu sujeito, obedeço às autoridades, é a mesma coisa que eu esteja a obedecer a Deus. Eu, quando não obedeço a uma autoridade, quando não me sujeito a uma autoridade, excepto aquilo que eu disse, se estiver contra a minha fé ou contra o Evangelho, mas quando eu não obedeço à autoridade, a primeira pessoa que eu estou desobedecendo é a Deus. Olhe bem. É a primeira pessoa. Em primeiro lugar, eu estou desobedecendo a Deus. Em segundo lugar, eu estou desobedecendo a essa tal a autoridade. E qual é a missão dessa autoridade? Porque é que Deus instituiu essa autoridade? Verso 14. Como às autoridades, quer às autoridades como enviadas por Ele, agora olhe, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. A autoridade foi instituída por Deus, primeiro, para castigar os malfeitores, para castigar os perversos. Segundo, para louvar aqueles que fazem o bem e as boas obras. Isto não é impossível isto. Você pode me dizer assim, pastor, você agora também está a morar em Marte. Porque os nossos governantes só castigam, não louvam aqueles que fazem o bem. Pois é, o problema é que a degradação da humanidade ela veio pelos séculos fora. Porque nesta época, tanto se castigava quem fazia o mal, como se louvava quem fazia o bem. Muitas vezes o imperador romano chamava à sua presença homens que fizeram algo de bom para a cidade, ou para o país, ou para o império, e recompensava-os com dinheiro, com terrenos, com casas, com escravos. Você está a entender? Lá louvava-se aqueles que faziam o bem e castigava-se aqueles que faziam o mal. Foi para isto que Deus instituiu as autoridades. Era bom que assim fossem hoje. Era bom que as nossas autoridades reconhecessem quem faz o bem e castigassem verdadeiramente quem faz o mal. Era muito bom. Nem sempre o sistema funciona, a gente sabe disso. Nem sempre, mas naquela época até funcionava razoavelmente bem. E Pedro agora vai revelar qual é que é o tema principal do seu discurso. Está no verso 15. Porque, ora, como para o louvor dos que praticam o bem, o final do verso 14, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos.
Ora, se você é um homem e uma mulher que pratica o bem, que tem uma vida cristã exemplar, quem é que o vai castigar? Se o castigarem, é injustamente. E para isso existe uma coisa que chama-se a justiça de Deus. Se o homem sensato e honesto não é reconhecido e recompensado aqui, ele será depois por Deus. Você está a entender isto? Praticar o bem. Diz aí no verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, pela prática do bem. Praticar o bem, espera aí, escute uma coisa, não é, novamente eu vou frisar, praticar o bem não é por obras. Não é porque você dá as molazinhas aos pobrezinhos na rua. Não é porque você leva uma sopinha à noite. Não é porque você agora nesta época se enche de generosidade e gasta fortunas para dar a instituições de solidariedade social. Não é isso. Não, pastor, não. Isso é bom, mas não é tudo. Isso é bom, mas não é essencial. O praticar o bem é pelo meu comportamento. Eu, se tiver um comportamento sincero, honesto, eu estou praticando o bem. Não há como não. Se você tiver um comportamento cristão, você não consegue fechar os olhos à necessidade alheia. Não consegue. Se você tem um comportamento cristão, você é incapaz de denegrir a imagem e o bom nome do outro. Você não consegue. Porque você tem um comportamento cristão, você tem um comportamento de Cristo, e você vai viver da mesma forma que Cristo, e você vai ler os 4 evangelhos, e não vê uma única vez que Cristo tenha amaldiçoado alguém, que Cristo tenha falado mal de alguém, que Cristo tenha retorquido alguma coisa. 3 formas de praticar o bem, dá-nos Pedro. Embora livres, sujeitem-se às autoridades por causa do Senhor. Segundo, não sendo maus, tendo como pretexto a liberdade em Cristo. Olha aí no verso 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O que é que Pedro está aqui dizendo? Na altura estava a começar a aparecer o gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra grega que chama-se gnose. E gnose foi traduzida para o nosso português como conhecimento. Então aquelas pessoas, aquelas seitas, elas detiveram para si mesmo o grande conhecimento do pensamento cristão. Ou seja, eles colocaram-se dentro da cabeça de Cristo e é o pensamento que eles tinham do pensamento de Cristo é que imperava. Então Cristo veio para nos libertar. Cristo veio para nos resgatar. Cristo veio para nos perdoar e para nos salvar. Cristo veio para nos fazer um povo diferente dos outros povos. Então eu posso fazer tudo, porque Ele já me perdoou. Está a perceber o que é que eles pensavam? Eu não posso fazer tudo. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso fazer tudo por causa da liberdade que Cristo me veio trazer. O gnosticismo usava a salvação e o perdão de Deus para praticar toda a sorte de imoralidades. E Judas vai-nos dizer isso lá na sua epístola, nos versos 3 e 4, ele diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos. Exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha agora o verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Cristo e negam o Deus único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Não se admire se no meio cristão houver alguns tipos assim, de gnósticos,
Tipos que já sabem muito, que têm um pensamento muito diferente dos coitadinhos dos cristãos piedosos. E que vêm dizer, não, eu sou livre agora. Eu não tenho que estar sujeito à autoridade, eu não tenho que estar sujeito ao pastor, eu não tenho que estar sujeito à igreja, eu não tenho que estar sujeito ao evangelho, porque eu sou livre. Isso são pessoas gnósticas. Isso são pessoas ímpias que se introduzem no seio da igreja para deteriorar, para denegrir, para manchar a noiva de Cristo. Não se admire de no seio cristão haver pessoas assim. Eu não me admiro nada, eu já vi muita coisa. E leio muita coisa, e vejo muita coisa. Este assunto que o Pedro está aqui falando é tão real, que se olharmos para o mundo que nos rodeia, nós vamos dar a razão a ele. Devemos viver como servos de Cristo. Ser servo de Cristo é a mais elevada ideia de liberdade. Parece uma contrariedade, não é? Mas eu sou livre porque eu sou servo de Cristo. Mas como servo de Cristo eu tenho alguma coisa para fazer. Eu fui buscar uma frase a Lutero que eu achei maravilhosa. Um piadão. Este Lutero devia ser parecido comigo. Olha o que é que ele vai dizer. Isto são palavras de Lutero, não são minhas. O homem é uma besta que ou é montado pelo diabo ou é montado por Deus. Eu achei um piadão esta frase. O que é que ele quis? O que é que o Lutero quis dizer com isto? O homem só tem duas faces. Se não está com Deus, está com o diabo. Foi como Jesus já disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Portanto, o homem só tem duas faces, não há volta a dar. O homem que não queira ser servo de Cristo, que não queira seguir a Cristo, que não se queira sujeitar a Deus e em todas as suas implicações, se esse homem não quer fazer isso, então ele está a fazer da obra do diabo. Não há meio termo. Aqui não há cristãos e nem cristãozinhos. Aqui há cristãos e ímpios. Não tenho outra forma de dizer isto. Não tenho outra forma de dizer isto. Pedro vai terminar então com uma exortação séria, verso 17. Sendo sujeitos às autoridades, sendo sujeitos a Deus e todas essas implicações, então, verso 17, tratai a todos com honra. Olhe para mim. Tratai a todos com honra. Pedro não está aqui a dizer classes de pessoas. Pedro não está aqui a dizer para eu tratar com honra só o meu pai. Pedro não está aqui a dizer para eu tratar com honra só o meu irmão da igreja. Pedro não está aqui a dizer para eu tratar com honra o meu pastor. Pedro está a dizer: tratai todos com honra, cristãos ou não cristãos. Todos. Não nos compete a nós, não temos esse direito, meus amados irmãos, de escolher pessoas. Não temos o direito de seletivizar relacionamento. Não temos esse direito. E por isso eu fico pasmo com esta frase: tratai todos com honra. Eu já vou à segunda parte. Tratai todos com honra, vírgula. Eu fico parvo. Como é que há pastores que dizem, incentivam os seus seguidores, os seus crentes, as suas ovelhas? Você não pode ir à praia, você não pode ir ao teatro, você não pode ir ao futebol, você não pode ir ao cinema, você não pode ir ao café, você não pode ir ao restaurante. Como é que é possível? Como é que você se relaciona com as pessoas se você não for? Agora, claro, você vai, mas vai se comportar com um comportamento exemplar de cristão. Você não vai fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. Você vai marcar a diferença. Você vai ser diferente. Agora, como é que eu trato a todos com honra se eu não me relaciono com as pessoas? Vamos fechar em casa? Venho com um capuz de casa para a igreja para não me contaminar com a atmosfera do mundo? É isso? Venho com uma bilha de oxigênio para não respirar o ar do mundo? É isso? Até eu deixo de ser cristão e começo a ser escravo. Escravo da religião. Escravo da ideia do pastor.
Não, você tem que se relacionar com pessoas. E você não só tem que se relacionar com as pessoas, você tem que os tratar com honra, sejam eles cristãos ou não. Quer você goste, quer não. Porque quando você está tratando todos com honra, você está a honrar a Deus. Você está a entender isto? E aí sim, tratou todos com honra. E agora? Ama os irmãos, teme a Deus e honra ao rei. Está a ver aqui as classes todas separadas? Como é que Deus é maravilhoso? Porque quem lê isto assim rapidamente, tratar todos com honra, amar os irmãos, isto é só para tratar com honra dentro da igreja. Não, 1000 vezes não. O que Pedro está aqui, quando ele pensou escrever isto, o que Pedro disse é: trata todos, a humanidade toda, com honra. Porque todos eles são iguais a ti. Saíram todos do mesmo pó, do mesmo barro. Foram todos formados dos mesmos dedos. Existe agora um cientista que apareceu há pouco tempo, eu estou terminando, e ele veio dizer, um cientista não, uma comunidade de cientistas, e eles vêm dizer que todos os homens do planeta têm o mesmo ADN, do mesmo homem e da mesma mulher. Amém? Então eu não posso relativizar as pessoas, eu não posso selectivizar as pessoas, eu não posso fazer escolhas, eu tenho que tratar todos com honra. E repare, Pedro diz assim, tratai todos, e a seguir à vírgula ele diz amai, ele não diz amai todos. Ele não disse para eu amar o mundo inteiro, até porque Deus não amou o mundo inteiro. Deus amou aqueles que o amam, aqueles que o seguem, aqueles que querem Cristo, que aceitam Cristo. Esse é que Deus amou. Mas Pedro diz, trato com todos com honra, vírgula, e amo os meus irmãos. Os irmãos sim, os irmãos é para amar. Os outros é para tratar com honra. Segundo, do quarto ponto, Pedro sai agora desta visão e ele vai se dirigir aos servos, aos empregados. Na altura eram servos mesmo, eram escravos. Mas hoje já não há mais escravos, não há servos, há empregados. Aí do 18 ao 25, ele vai nos dar aí várias situações em que nós temos que nos portar para com os outros. À semelhança do povo cristão, em geral, Pedro quer agora fazer calar a boca dos críticos nos escravos. Porque geralmente o escravo era visto como a escória da sociedade, o lixo da sociedade, a minoria da sociedade. Mas Pedro vai nos ensinar aqui que, embora eu seja servo, embora eu esteja servindo alguém, eu tenho honra e posso me portar e devo me portar à medida dessa honra. Servos aqui, como Pedro diz, tem a ideia de empregados domésticos. Não é bem aquela ideia da escravatura do Brasil ou da África. Aqui a escravatura era um pouquinho diferente. E era muito frequente nesta época a prática da escravatura. E existia várias classes de escravos. Por exemplo, havia os escravos de guerra, que eram trazidos com os povos que eram conquistados, eram trazidos esses homens, essas mulheres como escravos. Esses não tinham direitos, não tinham salário, não tinham nada. Tinham o dever de trabalhar, o dever de ter uma cama para dormir, o direito de ter uma cama para dormir e ter a alimentação, mas não tinham mais nada, eram escravos de guerra. Havia também uma classe que era a classe dos escravos voluntários. Quem não tinha trabalho, quem estava em perigo de vida, eles davam-se voluntariamente como escravos. Havia também os escravos por dívida, e nós temos o caso lá em 1 de Reis, o caso da viúva com Eliseu, que diz, olha, o meu marido era profeta, mas agora como ele deixou dívida, os meus filhos e eu vamos ser vendidos como escravos. Havia os escravos de dívida, e eles estavam lá e eram escravos enquanto durasse aquela dívida. E havia também os escravos assalariados, escravos que poderiam um dia comprar a sua liberdade. Qual é a orientação de Pedro para estes cristãos, estes escravos, estes servos? Está aí no verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olhe para mim.
Existe aqui uma razão para Pedro ter dito não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A razão era que existem vários relatos da história, não é bíblica, é universal, em que vários senhores de escravos, eles acabavam por adotar esses escravos como filhos. Porquê é que eles faziam isso? Porque eram bons, porque tinham um bom coração. Enquanto haviam escravos os senhores que maltratavam os escravos com chicotes, maus tratos, perseguições, excesso de trabalho, havia também os senhores de escravos que tinham um bom coração e que se afeiçoavam tanto a essas pessoas que mais tarde os adotavam como filhos. Eles passavam a ser filhos. E para dar esse exemplo, você já viu o filme do Ben-Hur? E quando o Ben-Hur está lá na galé, lá no navio, remando, existe lá uma guerra, e o navio foi ao fundo e ele salvou o cônsul de se afogar. E o cônsul, quando chegou à sua casa, passado uns tempos, ele dá uma grande festa e reúne os seus amigos e chama o Ben-Hur lá ao pé dele e tira-lhe o seu anel e coloca no dedo dele e diz: os papéis de adoção já estão cumpridos, a partir de hoje carregas o meu nome. Ele adotou um filho que era escravo. Porquê? Pela sua bondade. Mas qual é a razão de um servo escravo se sujeitar ao Senhor? Primeiro, Deus se agrada do sofrimento daquele que sofre pelo Evangelho. Claramente nós vemos isso nas cartas de Paulo. Eu sou prisioneiro das prisões de Cristo. Eu sou preso nas cadeias de Cristo. Eu tenho no meu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Em todo o tempo ele está falando nisso. Deus se agrada. Paulo estava falando nesses sofrimentos pelo serviço a Deus. E os escravos? Como é que os escravos servem a Deus pelo seu sofrimento? Pela obediência a Deus, sendo sujeitos em sinceridade de coração. Amém, igreja? Está a entender isto? Deixa que eu lhe diga aqui uma novidade esta manhã. Existem muitos cristãos hoje que são autênticos maus empregados. E olha, eu já assisti a cristãos de virem fazer queixinhas: ai, meu patrão é tão mau, e agora está para me despedir. E às vezes nas conversas a gente vai chegar à conclusão que, olha, eles chegam tarde, não cumprem horários, não fazem aquilo que o patrão lhes pede. Quando fazem com cara carrancuda. Ah, é filho do diabo, está-me sempre a perseguir. Não. O problema não está no patrão. O problema está no empregado que não segue as regras. Não segue aquilo que lhe foi imposto. Ele está a ser pago para cumprir um determinado serviço, para se portar de uma determinada maneira. Então ele tem que cumprir, se quiser receber o salário ao final do mês. Portanto, existem muitos cristãos que são autênticos maus empregados. Mas você pode perguntar assim: pastor, e qual é a glória? Qual é a recompensa de eu sofrer pela obediência a Deus? Verso 20 diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Porquanto para isto fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Meu amado irmão, só existe glória para aquele que sofre quando ele sofre injustamente. Não venha dizer que está sofrendo por sua própria culpa. Aí não há glória nenhuma. Aí você está a pagar aquilo que você fez. Agora, quando eu sou injuriado injustamente, quando eu sou perseguido injustamente, isso há glória para Deus. Isso traduz-se em glória, porque eu sofro calado exatamente igual a Cristo, por agradecimento a Deus. Deixe-me utilizar aqui uma expressão que nem sequer é utilizável, mas para você perceber. Eu sou grato a Deus, sofrendo isto injustamente, porque Cristo já se sujeitou por mim. Ele já padeceu por mim. E diz a Bíblia em várias passagens que ele foi como um cordeiro para o matador, calado, sem abrir a sua boca.
Portanto, esta glória, eu dou glórias a Deus pela minha gratidão a Deus através do meu sofrimento injusto. E porquê é que Deus se agrada? Primeiro, por causa da nossa chamada, está no verso 21 ao 24. Por causa da nossa chamada. Por quanto para isto fostes chamados. Eu vou todo. Por quanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo a seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele mesmo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Primeiro, Deus se agrada disto, do meu sofrimento injusto, primeiro por causa da minha causa. Segundo, para eu carregar a minha própria cruz como Cristo carregou. Se alguém me quer seguir, pega a sua cruz e siga-me. Terceiro, para eu seguir os passos de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes o sofrimento vem à nossa vida para nos fazer lembrar estas três coisas. A minha chamada, carregar a minha cruz e seguir os caminhos de Cristo, os passos de Cristo. Ao contrário do que muita gente ensina, eu estou mesmo terminando, não se assuste. Já sabia que esta mensagem era assim um bocadinho mais comprida. Mas ao contrário do que muita gente ensina aí, nomeadamente as linhas de pensamento neopentecostal, o Evangelho não veio para me fazer bonito, nem popular, nem rico, nem poderoso, nem vencedor. O Evangelho veio-me fazer capaz de carregar a minha cruz e seguir a mesma coisa que Cristo seguiu. Essa coisa de dizer que você é bonito, você é vencedor, você é poderoso, você caminha, você surfa. Isso não é cristianismo. Isso não é Evangelho, isso não é a palavra de Deus. Porque Deus não se agrada daquele que vive ao desbarato e ignora a sua palavra. Deixa que eu lhe diga aqui mais uma coisa que estou a sentir. Quanto mais nós seguimos o Evangelho, meus amados irmãos, mais sujeitos estamos a sofrermos injustamente. Porque muitas vezes o mundo olha para nós como coitadinhos e trata-nos como coitadinhos, porque eles sabem que nós não vamos abrir a boca, porque eles sabem que nós não vamos retrucar a resposta, porque eles sabem que nós não vamos pagar com a mesma moeda. Você está entendendo isto? Nós somos perseguidos porque o mundo sabe que quando nós somos diferentes, nós não avançamos para eles. Isso é só uma à parte. Porque é que eu me devo sujeitar em Cristo às autoridades? Olha o verso 25. Porque estavais desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, eu antes não tinha vida própria, eu antes era um desgarrado, eu antes era um abandonado, eu antes era um desprotegido, mas hoje eu tenho um bispo da minha alma. E por causa disso, eu posso me sujeitar às autoridades. Eu antes estava morto em meus pecados. Cristo resgatou a minha alma com o seu próprio sangue. Por isso eu devo me sujeitar às autoridades. Olhe para mim. Eu vou-lhe dar aqui um dos maiores segredos que alguém lhe pode dizer acerca deste assunto das autoridades. E você, meu amigo que vai estar em casa, abra bem o seu ouvido. Na noite em que Jesus foi traído, após ter celebrado a ceia com os seus discípulos, ele sai para um monte chamado Getsemane, o Monte das Oliveiras. E aí ele separa os seus discípulos em dois grupos. O primeiro grupo ficou à entrada do jardim, e o segundo grupo, formado por Pedro, Tiago e João, eles ficaram a cerca de 20 metros de Jesus. E Jesus avançou 20 metros e foi para um local, e diz a Bíblia em Lucas, que ele se agonizava, a ponto de colocar a sua face no chão,
chorando, lamentando, e a pressão que ele estava sofrendo era tanta que o suor do seu rosto se transformaram em gotas de sangue. E por 3 vezes Jesus orou ao Pai, utilizando sempre as mesmas palavras, e palavras essas que diziam: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Esta oração toda a gente conhece. Estas palavras qualquer cristão no mundo conhece: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que vem a seguir é que nem toda a gente conhece. Porque ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. O que é que Jesus estava fazendo? Sujeitando-se à autoridade do Pai, embora ele sabia que ia morrer e ia sofrer. Meu amado irmão, ele é Deus, ele era Deus. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade no mundo para não ter que ser preso. Ele podia ter aniquilado a terra toda. Ele podia ter feito a sua própria vontade para não sofrer. Mas ele diz: Pai, todavia é a palavra-chave para a vida do cristão. Pai, eu estou sofrendo. Todavia, seja feita a tua vontade. Seja feita à tua maneira e não à minha. É isso que o cristão não quer dizer a Deus. É isso que o cristão quer ser prepotente ao ponto de dizer: eu já posso tudo, porque Cristo morreu por mim, eu fui salvo, eu fui liberto, agora sou livre e tenho uma vida própria. Mentira! Mentira! Você só tem vida própria, vida boa, quando você se sujeita às autoridades. No Senhor, por amor dele. Todavia, faça-se a vontade dele e não a minha. É isto é que os apóstolos entenderam isso a seguir ao dia de Pentecostes. E por isso é que todos eles tiveram mortes horríveis. Mas mesmo assim, eles diziam: todavia, faças a tua vontade e não a nossa. Essa é a chave do cristão. Por isso, por conhecimento disso, eu posso me sujeitar às autoridades sem qualquer problema. Por isso, por causa disso, é que eu digo que um cristão pode viver em qualquer tipo de regime, seja ele qual for. Ditadura, dinastia, república, democracia, presidencialista, semipresidencialista, seja lá o que for. Porque o cristão não está aqui para fazer a sua própria vontade, o cristão está aqui para fazer a vontade do Pai. Quando nós aprendemos a enterrar a nossa própria vontade debaixo dos nossos pés, nós vamos viver felizes, independentemente daquilo que estejamos a passar. Novamente eu digo, por entender isto é que eu entendo as palavras de Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. As coisas que eu tinha antes, as coisas que eu vivia antes, eu as considero como esterco. É por causa disto. Aplicações práticas desta riquíssima passagem, eu não consegui dizer nem metade do que ela nos poderia trazer para nós. Mas eu trouxe aqui algumas aplicações práticas para nós, para a igreja. Em primeiro lugar, eu preciso me lembrar quem eu sou. Eu tenho que saber que, embora aqui neste mundo, numa trajetória de vida só por Deus destinada, não sei com quantos anos, eu preciso de saber quem é que eu sou aqui. Eu preciso saber quem é que eu não sou aqui também. Eu preciso saber que sou povo de Deus. Eu preciso saber que sou nação santa, faço parte de uma nação santa. Eu preciso saber que eu estou aqui neste mundo, mas eu aqui neste mundo sou um estrangeiro. Sou um imigrante, sou um peregrino. E por causa disso estou sujeito a todo tipo de hostilidade, a todo tipo de negação. Mas já faz a pergunta, no segundo ponto: de que forma é que eu respondo à hostilidade, à ignorância, à acusação e à perseguição? Como é que eu me porto perante isso? Quando alguém me acusar, quando alguém for hostil, quando for ignorante para mim, quando colocar em causa a minha fé, quando me perseguir, como é que eu vou proceder? Como é que eu vou responder a isso?
Primeiro, e acima de tudo, vivendo neste mundo de forma santa e correta. Apresentar o meu exemplo cristão em contradição àquilo que eles dizem. Não é por boca, não é por obras, é por comportamento. Segundo, submeter-me e obedecer às autoridades, como a Cristo. Terceiro, ser humilde e pronto e de bom trato no trabalho e no serviço. Deixa que eu lhe diga uma coisa. É muito difícil alguém ser humilhado se for humilde. Se a pessoa for humilde, se for de bom trato, se for disponível, é muito difícil alguém ser tão carrancudo a pontos de desprezar esse tipo de pessoa. Ele pode ignorá-lo, mas não o despreza. Porque nós não damos motivos para isso. Você está a entender? As atitudes adversas só existem por causa dos motivos que se lhe dão para isso. Se eu sofrer, se eu estiver sofrendo, eu tenho que ser paciente. E acima de tudo de ser paciente, eu tenho que me resignar nos sofrimentos de Cristo. Eu tenho que saber que aquele que morreu por mim sofreu muito mais do que eu. Eu tenho que saber que aquele que deu a sua vida para me dar a minha vida, ele sofreu muito mais que eu. Eu tenho que saber que aquele que se despojou, se esvaziou de tudo, ele veio aqui abaixo para que eu tivesse esse tudo. A glória, a honra, o poder, os direitos, a coroa e um lugar no céu. Ele esvaziou-se lá, veio aqui à cruz, morreu para que eu tivesse tudo aquilo que eu tinha lá. Então eu consigo ser paciente no sofrimento. Outra forma de eu responder à hostilidade é eu fazer tudo isto que eu estou dizendo, ou fazer em tudo isto da vida de Jesus um modelo primário e único na minha vida. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho que olhar para o que é que o Cristo, como é que ele viveu, como é que ele se relacionou com as pessoas, como é que ele falou, como é que ele amou, como é que ele pensou, como é que ele agiu. Eu tenho que olhar para tudo isso e trazer isso para a minha vida. Eu tenho que fazer exatamente igual àquilo que ele fez. É possível? É fácil? Não. Por causa da nossa ainda natureza pecaminosa. Por causa da guerra entre o nosso espírito e a nossa alma. Mas se eu me chegar a ele, se eu meditar na palavra, se eu estudar a palavra, se eu querer andar com Deus, aos poucos, isso vai sendo possível. Então aí eu vou marcar a posição entre mim e os outros. Outra pergunta que se pode fazer. Eu posso estar sofrendo injustamente. E aí, eu sendo manso, porque o manso é aquele que entrega as suas causas a quem as pode julgar, eu vou sendo aliviado através da graça e da misericórdia de Deus, através do conhecimento e do crescimento da vida de Cristo em mim. Mas a pergunta é, até se eu estiver sofrendo pela minha própria culpa, já pensou que você pode estar sofrendo porque você é culpado? Como é que eu faço? Pedro não diz nada disso aqui. Pedro não trata disso, mas a Bíblia trata. A Bíblia trata perfeitamente dessa causa. Se eu estou sofrendo porque eu errei, porque eu fui culpado desse mesmo sofrimento. Aliás, Paulo vai tratar disso em Efésios, e vai tratar disso em Gálatas, e vai tratar disso em Colossenses. E um pouquinho em Coríntios, em 1 Coríntios. O sofrimento que o cristão sofre por culpa própria. Porque nem sempre o cristão sofre porque o outro quer fazer sofrer. Muitas vezes nós
Somos os procultores disso. Então eu queria dar 2 palavras, e vou terminar. Eu queria dar 2 palavras para 2 grupos de pessoas diferentes. Se você está sofrendo por sua própria culpa, e se você já é filho de Deus, eu tenho 2 conselhos para dar. Primeiro, reconheça essa própria culpa, reconheça esse próprio erro, se arrependa diante de Deus, e Ele o perdoará, e Ele o aliviará. Segundo, se ainda for possível, restitua aquilo que está em falta. Se ainda for possível, repare o erro da pessoa que você usou. Se ainda for possível, se reconcilie. Primeiro perante Deus e depois perante as pessoas. Pastor, e se eu não for ainda filho de Deus? Todas as outras coisas dá para responder e se aplicam à sua vida. Se você ainda não é filho de Deus, se arrependa. Reconheça Deus como seu Senhor e seu Salvador. Entregue-se nas mãos de Cristo. Queira viver e aprender o modo de vida de Cristo. Se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, perante a face de Deus. E depois, se for possível, reconcilie-se com as pessoas. Restitua, repare os seus erros perante aqueles que você usou. Você vê que é muito fácil nós colmatarmos, se assim se pode dizer, um pouco o nosso sofrimento. Porque deixe que eu lhe diga só, mesmo para terminar, muitas vezes os acusadores ou aqueles que nos causam mais sofrimento somos nós próprios, através da nossa própria consciência. Porque errar, todos nós erramos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Sujeitos a erro, todos nós estamos. Independentemente da categoria de cristão que você é, ou do crescimento espiritual que você tenha, você está sujeito a errar todos os dias, todas as horas, todos os minutos. O problema é que muitas vezes a consciência trabalha e diz: já erraste, tu és um bandido, tu és um inútil, és um miserável, ao menos arrepende-te. E a nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso orgulho é tão grande que apagamos a luz da nossa consciência. E aí nós vamos sofrendo as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos erros. Porque, como eu lhe digo, meus amados irmãos, ser cristão ou não cristão não tem nada a ver com palavras, com atitudes. Ser cristão ou não cristão tem a ver com comportamentos, com pensamentos. Da forma como nós nos comportarmos, ela vai designar o que é que nós somos. Você está a entender isto? Tudo tem a ver com comportamento. Tudo tem a ver com atitude. Então, se nós não apagarmos a luz da nossa consciência e nós reconhecermos realmente o nosso erro e nos arrependermos perante a face de Deus, meu amado irmão, deixe que o rio de água viva vem e corre no seu ventre e limpa todo esse sofrimento. O sofrimento passa a ser só no exterior e não no interior. Há muita gente que sofre no exterior e sofre no interior. O seu coração está pesado, a sua alma está pesada, está insuportável. Mas quando você está de bem com Deus, se você está em paz com Deus e tem a paz de Deus, cá dentro está liberto. Nada chega. O sofrimento cá fora pode estar grave, mas cá dentro não. Existe paz, existe tranquilidade. E isso só é feito através dos passos de Cristo, do conhecimento da vida de Cristo e de nos portarmos exemplarmente perante os homens e perante as autoridades. Na próxima mensagem eu falarei da família e na comunidade cristã, na igreja. Outras implicações importantíssimas para a nossa vida, para nos ensinar o que é ser cristão. Ser cristão não é ir à igreja. Ser cristão não é pertencer a uma igreja. Ser cristão é muito mais que isso, é muito mais transcendente.
Porque, como eu já estou a farto de dizer, existem muitos que vêm à igreja, não falham um culto. O problema é a vida que eles têm lá fora, assim que saem estas portas. O exemplo que eles dão daquilo que eles estão aprendendo dentro do culto. Não levam o culto lá para fora. O culto fica aqui fechado aqui dentro. E isso não é ser cristão. O nosso culto, nós aqui não se deveria chamar culto. Nós aqui deveríamos chamar adoração a Deus e confraternização entre os irmãos, porque o nosso culto deveria ser lá fora. Lá fora é que nós damos glórias a Deus, com a nossa atitude, as nossas palavras e os nossos comportamentos. Não tenha problemas de ser pobre, não tenha problemas de estar doente, não tenha problemas de estar a passar necessidades, não tenha problemas de estar com uma fase difícil no seu vida, não tenha problemas com isso, porque isso não interfere nada com o seu cristianismo. O que interfere com o seu cristianismo é aquilo que você emana de dentro para fora. Aquilo que os outros olham para si e veem. Amém, igreja? A minha oração hoje é que você tenha cheio com estas indicações do nosso irmão Pedro, que eu tenho a convicção e a fé que, conforme fizeram efeito lá, aquelas cidades da Ásia Menor, estão fazendo efeito também a nós, aos nossos corações, às nossas vidas, aqui neste lugar, nesta igreja, e a todo o povo que me está assistindo lá em casa, que a graça de Deus e a paz de Cristo os inunde os seus corações. Amém? Pai Santo, Eterno Pai, Pai Celestial, quero-te glorificar, Senhor, pelo teu santo nome. Quero-te glorificar, Senhor, por aquilo que és nas nossas vidas. Quero, Senhor, te honrar em glória e majestade pela tua graça e pela tua misericórdia que derramas todos os dias em nós, no nosso coração. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, porque nós erramos tanto. Nos perdoa, Senhor, pela nossa fragilidade. Nos perdoa, Senhor, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, pelo nosso egocentrismo. Senhor, dá-nos um coração mais humilde, um coração mais paciente, um coração mais dócil, um coração que consiga entender os teus mistérios, embora seja, Senhor, loucura para os homens, mas é saudável para a nossa vida, é cura para os nossos olhos, é a cura para os nossos corações. Dá-nos, Senhor, um coração humilde, para podermos suportar, Senhor, esta trajetória neste mundo. O tempo da nossa peregrinação neste lugar, pelo tempo que só Tu sabes, Senhor. Mas que esse tempo nos seja alviado no nosso coração e que nós possamos, Senhor, pela Tua paz interna, pela Tua paz em nós possamos, Senhor, suportar tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer, contrários a Ti, com ideias contrárias a Ti, com pensamentos contrários ao Evangelho, com vidas contrárias à nossa vida, mas que nós possamos suportar e andar com os olhos postos na cruz, com os olhos postos em Cristo, caminhando por esse caminho tão estreito, que é Cristo nas nossas vidas. Te agradeço, meu Pai, e recebemos, Senhor, essas bênçãos, acreditando, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Amém e glória a Deus.